A Assembleia Nacional aprova 10 diplomas na sua última sessão plenária. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada reafirma em Lisboa o compromisso de São Tomé e Príncipe com a CPLP. Representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe despede-se das autoridades nacionais. CIAT garante que o milho introduzido pelos chineses como teste para a produção de ração animal é híbrido. MLSTB-PST reúne-se para buscar consensos. Boa noite. Os 10 pontos da agenda parlamentar da última quarta-feira foram todos aprovados. A maioria dos diplomas foi aprovada por todos os deputados presentes na sessão no momento da votação. Apenas 3 pontos mereceram divergência de votos. Após algum acaloramento nas intervenções do primeiro período da sessão parlamentar desta quarta-feira, o segundo período foi marcado por uma maior convergência quanto à aprovação dos vários diplomas apresentados. Com voto favorável de todos os deputados presentes na sala no momento da votação, foram aprovados vários diplomas a destacar: a Lei contra o Terrorismo e o seu financiamento, a Lei da Organização de Investigação Criminal, Lei da Polícia Judiciária, Lei Quadro da Polícia Criminal, alteração ao Estatuto da Função Pública, projeto de resolução que cria a Comissão Eventual para a Reforma da Justiça e a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio. Já a nova lei monetária foi aprovada só com votos da bancada maioritária da ADI. Em relação ao acordo de empréstimo com o Fundo do Kuwait referente ao financiamento do projeto do Hospital Aires de Menezes, algumas questões foram levantadas pelos deputados da oposição. Alguns aspectos chamaram a atenção da bancada do PSD em relação a esse acordo de empréstimo, mas 2 aspectos nós decidimos destacá-los e, de repente, obter alguma explicação do governo em relação a esses aspectos. Prende-se, primeiramente, com o montante que está destinado para serviço de consultoria, cerca de 300 mil dinares, qualquer coisa como $1 milhão. É muito dinheiro para uma consultoria. Outro aspecto que chama a atenção é que o período de execução está 2016 a 2019 e nós vamos em novembro de 2017, pelo que gostava de obter alguma explicação do governo em relação a esse time. 7 milhões de dólares, senhor Presidente, senhores deputados, senhor Ministro, construía-se em São Tomé cerca de 12 hospitais de referência muito tranquilamente. Eu tive a oportunidade de consultar em Portugal quando é que fica construindo um hospital de raiz, disseram que custa 4 milhões de dólares. E nós aqui temos 17 milhões de dólares, senhor Presidente, para reabilitação do Hospital Aires Menezes. O representante do governo deu a seguinte explicação. Do empréstimo do Fundo Kuwait são menos favoráveis, tanto com níveis muito piores do que essas. Essa foi a negociação que nós conseguimos, tendo em conta tanto a nossa capacidade de endividamento junto às instituições multilaterais. Foi nessa base que levamos todo esse tempo nesse período de negociação e a melhor condição que nós obtivemos é essa, e essa instituição, a Kuwait Fund, não dá condições melhores do que essas. O ponto foi aprovado com votos a favor do ADI e do PCD. O MLSTP e a UDD abstiveram-se. O último ponto da ordem do dia referente à eleição do administrador do GRIP foi aprovado com 33 votos da bancada maioritária, enquanto o administrador foi eleito com 32 votos da mesma bancada.
Primeiras horas do debate centraram assuntos relevantes antes da ordem do dia. As primeiras horas do hemiciclo foram dedicadas a questões antes da ordem do dia. Dominaram esta parte do debate questões que se prendem com a falta de água potável em alguns bairros e saneamento básico. Tem que haver um plano de saneamento a médio prazo. A outra questão de saneamento que me traz aqui é o abastecimento da água. O abastecimento da água em certas zonas sabemos que o caudal baixou e temos consciência disso, mas em certas zonas o abastecimento da água está muito crítico. Os contentores de lixo colocados na praça, no distrito de Água Grande, ou mesmo no outro distrito, não é o local apropriado para se colocar frangos, carnes ou peixe deteriorados. É necessário que se tome medida, é necessário que se dê uma repensão aos autores deste ato. É triste e é bastante lamentável, tendo em conta que está a passar na rede social e tem havido fortes críticas, mesmo ao nível internacional. As pessoas ficam com a sensação que Santo Tomé está à fome. Não é isso. Não há fome em Santo Tomé e Príncipe para que as pessoas cheguem até este ponto. Na sessão parlamentar desta quarta-feira estavam agendados 10 pontos para discussão e aprovação. Em declarações políticas, os líderes dos partidos da oposição criticaram as políticas sociais e econômicas do governo. A juventude em Santo Tomé e Príncipe continua sem alternativa. O governo que prometeu emprego aos jovens, até o momento não foi capaz de dizer publicamente quantos postos de trabalho criou para a juventude, que continua sem alternativas e totalmente desiludida com a vida. A entrega fora dos prazos, os projetos do Orçamento Geral do Estado e grandes opções de plano à Assembleia Nacional, sem consulta aos partidos políticos para informação das fontes de financiamento, como tem sido do apraz. Como todo cidadão santomense hoje reconhece que este é um governo de trabalho. Este é um governo que tem demonstrado e dado tudo de si para que hoje e amanhã os santomenses tenham uma vida melhor. Também gostaria aqui de felicitar todos os membros do governo e, excepcionalmente, ao senhor primeiro-ministro pelo esforço e desempenho demonstrado por todos. No entanto, porque a Assembleia Nacional assinalou esta quarta-feira 3 anos do seu mandato, o seu presidente José da Graça Diogo fez uma abordagem sobre os trabalhos realizados por este órgão no Poder Legislativo. Desde o início dessa 10ª legislatura até a data, foram pedidas 163 iniciativas legislativas e aprovadas 16 diplomas, dentre os quais 13 projetos de lei e 19 propostas de lei. Foram aprovados 52 projetos de resolução e 32 propostas de resolução. Por outro lado, foram indeferidas 2 iniciativas legislativas, retidas 2, registrados 26 pendentes. No que tange às petições, deram entrada 38 pedidos, sendo 1 comparecer, 9 concluídas, 6 indeferidas e 22 pedidos pendentes. No que diz respeito ao votos parlamentares, produziram-se 14 votos de pesar, 1 voto de solidariedade e 1 voto de comemoração. De salientar que se encontram ainda na posse das comissões especializadas permanentes diplomas por deliberado e para serem oportunamente agendados para a votação final global, juntando assim ao leque de leis da República a vigorar o nosso ordenamento jurídico. Assembleia Nacional, 10ª sessão da 7ª legislatura. O primeiro-ministro Patrício Trovoada reafirmou em Lisboa o compromisso de Santo Tomé e Príncipe com a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e a necessidade de reforçar o apoio ao seu secretariado executivo para o cumprimento da agenda aprovada pelo chefe de Estado e do Governo na última cimeira desta organização lusófona.
De visita a Portugal, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe esteve na sede da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. No Palácio Conde de Penafiel, onde está instalada a sede da comunidade lusófona, Patrício Trovoada foi recebido pela secretária executiva da CPLP, a são tomense Maria do Carmo Silveira, e pelos representantes dos Estados-membros. Esta visita de trabalho começou com um encontro entre o chefe de governo são tomense e a secretária executiva da CPLP, testemunhado por Urbino Botelho, ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, e Luís Viegas, embaixador são tomense em Lisboa. A passagem de Patrício Trovoada pela sede da CPLP incluiu ainda uma reunião de trabalho à porta fechada com os embaixadores e membros do secretariado executivo da comunidade lusófona. Queiram, antes de mais, aceitar os meus respeitosos cumprimentos. Senhor Primeiro-Ministro, é com imenso prazer que, em nome do Secretariado Executivo e do meu próprio, dou as boas-vindas à Vossa Excelência e à delegação que o acompanha à sede da CPLP. No decurso desta visita de trabalho, o chefe do governo são tomense assinou o livro de honra da CPLP, recebeu das mãos da secretária executiva uma prenda e pousou para a habitual foto de família. No final da reunião de trabalho, Patrício Trovoada falou para a comunicação social, tendo reafirmado o compromisso de São Tomé e Príncipe com a CPLP e a necessidade de reforçar o apoio ao secretariado executivo para o cumprimento da agenda aprovada pelos chefes de Estado e de Governo. Há coisas que são da responsabilidade mais do Estado, há outros aspectos que são ligados também à implementação e à responsabilidade do secretariado executivo. São as matérias que foram aqui discutidas e, sobretudo, através dessa visita, reafirmar o engajamento político de São Tomé e Príncipe em servir a nossa organização e apoiá-la em vários aspectos. Questionado sobre a realização dos próximos Jogos da CPLP em São Tomé e Príncipe e das dificuldades com alojamento para os participantes, Patrício Trovoada respondeu. A questão dos alojamentos eu não conheço os detalhes, mas no que diz respeito aos alojamentos, o que importa é a qualidade da cama. Por isso, vamos ter um pouco de paciência e depois, certamente, que a crítica será bem-vinda depois dos Jogos. Sendo Portugal uma porta de saída importante para o mundo, o primeiro-ministro destaca o interesse que os dirigentes são-tomenses têm por este país. Aproveitamos, cada vez que passamos por cá, sobretudo no caso do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, continuar a fazer a promoção de São Tomé e Príncipe e os contactos, sobretudo a nível do setor privado. Eu também quero dizer que Portugal é bastante atraente para muita gente hoje e nós muitas vezes concentramos também uma série de encontros que temos que ter na Europa, concentramos em Lisboa, em que temos, melhores capacidades logísticas para poder ter esses encontros. Por isso, em Lisboa, tive encontros com empresas portuguesas, também empresas inglesas, italianas, alemãs que vêm a Lisboa para podermos, de facto, avançar nos vários dossiês que temos em curso. Recentemente, São Tomé e Príncipe participou em Dubai no Fórum sobre o Investimento. Neste encontro de alto nível, discutiu-se temas relacionados com a economia mundial, investimentos e as estratégias de desenvolvimento para o continente africano. Nós apresentamos a oportunidade de São Tomé e Príncipe, mas também nós mostramos a necessidade e o empenho que nós temos de fazer algum trabalho de casa, nomeadamente a mitigação de risco, a estabilidade política, a predictibilidade no domínio dos negócios, dos contratos e as reformas a nível da justiça. Tudo isso nós apresentamos como sendo desafios para o continente africano, desafios para São Tomé e Príncipe, mas também mostramos que estamos em marcha e que algumas transformações positivas têm tido lugar no continente africano. Questionado sobre o facto de alguns são-tomenses terem sido repatriados de Portugal por estarem a utilizar os passaportes obtidos através da rede que alegadamente existe no Ministério dos Negócios Estrangeiros são-tomense, Patrício Trovoada referiu que o Executivo está a tomar medidas para evitar atividades fraudulentas e criminosas. Há uma nova série
de passaportes que vai ser emitida, já vai entrar em produção em janeiro, com medidas de controle e de segurança apropriadas. Existe também um novo sistema de controle de fronteiras que vai ser implementado. Por conseguinte, sabe, eu não sei quem vai primeiro, se são os criminosos ou se é a lei e a tecnologia. É um processo, temos que estar sempre atentos, temos que desenvolver a cooperação internacional, daí que ou a sair de Santo Tomé e Príncipe ou a chegar em Portugal são detectados e depois, para evitar impunidade, a justiça tem que ter uma mão pesada. Patrício Trovoada está em Portugal numa visita de trabalho, tendo mantido ainda encontros com empresários portugueses e de outras nacionalidades para discutir vários dossiês com vista ao desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Clara de Sousa, representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe Angola, apresentou hoje os seus cumprimentos de despedida aos ministros das Finanças, Comércio e Economia Azul, Américo Ramos, e das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova. Durante os encontros em separado foram analisados projetos existentes com esta instituição financeira internacional. Passar em revista o estado das ações existentes entre o Banco Mundial e São Tomé e Príncipe foi o principal objetivo desta visita da representante das instituições de Bretton Woods com o ministro Américo Ramos. Clara de Sousa falou à imprensa sobre portafólios de projetos que têm vindo a crescer. Nós estamos a trabalhar em áreas importantes para a vida dos santomenses, tais como educação, energia, e estamos neste momento a preparar projetos em áreas como os transportes, capacitação institucional e também num projeto que vai providenciar apoio ao orçamento de São Tomé, exemplos de atividades que certamente trarão resultados importantes para a vida dos santomenses, resultados esses que nós já começamos a sentir. Em algumas áreas, mais rápido do que noutras, como saberão, infraestruturas levam o seu tempo a mostrar os seus resultados, mas ações estão em curso e eu penso que as pessoas poderão sentir nas suas vidas o impacto destas ações que estão no programa do Governo de São Tomé, apoiado pelo financiamento e a assistência técnica do Banco Mundial. Por outro lado, Clara de Sousa foi também recebida pelo Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova. Mais uma vez, os projetos em curso no país foram analisados, nomeadamente o de energias renováveis, a reconstrução e alargamento da barragem do Rio Contador e no domínio dos transportes. Nós fazemos uma avaliação muito positiva. São projetos de infraestrutura que, dada a sua dimensão e complexidade, levam algum tempo a começar a mostrar os seus resultados. Estes projetos envolvem estudos, envolvem mobilização de meios, de recursos, e naquilo que é a calendarização que nós temos, parece-nos que as coisas estão a andar no bom caminho para que os resultados se possam sentir no tempo programado. Em relação à energia, que é um projeto que foi aprovado há mais tempo, nós temos neste momento os estudos em fase adiantada. Pensamos que, terminados esses estudos, começa a parte efetiva de construção e de reabilitação da barragem, com impacto naquilo que é acesso à energia das pessoas. Em termos de transportes, esse é um projeto que está ainda em fase de preparação. Estamos a trabalhar ainda na identificação daquilo que terá que ser feito neste âmbito. A nossa ideia, em conjunto com outros parceiros, é fazer com que a ligação entre São Tomé e Neves possa ser feita de uma maneira mais segura e mais eficiente. São Tomé tem sido bastante afetado pelas mudanças climáticas e, como tal, é preciso assegurar que as infraestruturas que o país já tem possam estar adaptadas aos desafios que as mudanças climáticas trazem ao país. Para além disso, esta ligação está a necessitar de uma reabilitação do fundo e a nossa intenção com o Governo trabalhar para que o programa do Governo nessa área possa ser posto em prática no tempo programado pelo Governo de São Tomé e Príncipe. Clara de Sousa, representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe de Angola, deverá ocupar novas funções nesta instituição
do Bretton Woods. O milho é introduzido pelos chineses como teste para produção de ração animal é híbrido. Não destrói o solo e muito menos o seu consumo prejudica os seres humanos. A garantia do CIAT, que apresentou hoje os resultados das análises feitas ao produto quer no país, quer no estrangeiro. Depois de muita polémica, o CIAT, Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de São Tomé e Príncipe, anuncia o resultado das análises feitas. O milho introduzido pelos chineses na base experimental do campo hortícola de Mesquita para a produção de ração animal não é transgénico, mas sim híbrido. Fizemos umas análises nos nossos laboratórios e complementamos com laboratórios fora do país. Portanto, chegamos à conclusão que o milho é mesmo híbrido. O referido milho, segundo o diretor-geral e científico do CIAT, não prejudica a fertilidade do solo e muito menos o seu consumo é prejudicial aos seres humanos. Não vai causar nada disso. É bom para o consumo humano, é bom para a ração também. Severino Espírito Santo avança, no entanto, as vantagens e desvantagens na sua produção. Por ser híbrido, não se pode utilizar as sementes, depois de colhida, para fazer outra vez a sementeira. Porque normalmente os híbridos, F1, portanto a primeira geração dos híbridos, tem a tendência de degenerar. Portanto, se eu pego a semente deste milho, meto no solo, já não dá a produção que o híbrido deu. Portanto, este é o perigo dos híbridos e pronto, constitui também uma desvantagem, porque sempre que eu quiser produzir um milho chinês, eu tenho que comprar na mão dos chineses. E qual é a vantagem para São Tomé no cultivo dessa espécie? A vantagem é que, pronto, nós estamos buscando materiais vegetais com grandes produções, portanto com produções altas, porque o governo pretende fazer ração, milho para ração. Nós temos aqui um híbrido que já ficou tradicional de São Tomé, que também produz tão bem como o híbrido dos chineses que vieram. Portanto, quanto mais híbridos a gente tiver com produção bastante alta, é bom para satisfazer esse desejo do povo, né, do fabrico de ração. A decisão quanto ao seu cultivo caberá ao governo. No entanto, o CIAT deixa uma recomendação ao executivo. Normalmente, os híbridos de qualquer planta, nesse caso de milho, quando está perto um do outro, vai surgir também um cruzamento. Portanto, o híbrido chinês vai cruzar com o nosso híbrido e vai dar um outro híbrido, que ainda não está estudado e não sabe se aquele híbrido vai ser melhor ou vai ser pior. Portanto, se o governo optar por este híbrido chinês, eu acho que se devia dividir territórios. Quer dizer, lá para Porto Alegre faz-se milho, aqui para baixo faz-se milho. Então, o governo deveria escolher uma zona só para aquele milho e outra zona só para o nosso milho. Severino Espírito Santo, com o resultado dos testes ao milho introduzido no país pelos chineses. O diretor-geral e científico do CIAT aproveitou o momento para explicar a diferença entre híbrido e transgénico. Isto na sequência da polémica levantada a propósito do caso. O híbrido é aquele indivíduo, que pode ser planta ou animal, que surge de cruzamento de duas espécies dentro do mesmo género. Bom, para ir mais longe, nós podemos exemplificar isso com plantas aqui em São Tomé. Por exemplo, nós produzimos aqui bastante híbridos de cacau. E esses híbridos de cacau que nós fazemos, não tem outra planta e não tem outra espécie se não for cacau. Portanto, é uma espécie de cacau que se cruza com outra para ter algum híbrido resistente a qualquer coisa ou que adapta a qualquer situação que a gente quiser. Portanto, o que está a acontecer agora com o milho? Com o milho. Com o milho é a mesma coisa. Portanto, é um híbrido que, de acordo com os dados agronómicos, ele tem uma produção bastante elevada. Ele é resistente a doenças e
para além disso, ele tem uma homogeneidade no crescimento. Isto é muito importante. Portanto, depois disso, e depois de surgir aquela polêmica de que material se trata, falou-se em transgênico, falou-se em OGM, falou-se em tudo que se pode falar, nós fizemos os nossos trabalhos e nós apuramos que aquilo não é OGM, não é transgênico e é mesmo híbrido, conforme eu vos disse. Bom, a diferença entre híbrido e transgênico, aí eu vou tentar explicar o mais simples possível, porque isso é uma questão muito científica. Dizer que transgênico é um organismo que, dentro do seu genoma, portanto, no caso de cromossomos, foi injetado ADN de um outro indivíduo, que não tem que ser da mesma espécie. Por exemplo, eu posso injetar ADN de um fungo numa planta. Logo, aqui está se tratando de transgênico. E não é o caso do milho do chinês. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, lança esta sexta-feira no Hotel Pestana a campanha de desenvolvimento na primeira infância. A primeira infância compreende o período da vida que envolve a gestação, o nascimento e os primeiros 6 anos de vida. O Unicef, em parceria com o Governo, está a desenvolver ações que visam consolidar a implementação dos direitos das crianças e dos adolescentes, abrangendo o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e etc. Para falar desta campanha, tenho aqui como convidada Ruth Leal, em representação do escritório do Unicef em São Tomé e Príncipe. Boa noite. Boa noite, Márcio. Bem-vindo a este telejornal. Pois esta campanha vai ser lançada sob o lema Os primeiros momentos contam. Quais são esses primeiros momentos? É verdade. Obrigada primeiramente à TVS por ser também uma parceira desta campanha que será lançada. Para dizer que um dos grandes objetivos que norteiam esta campanha é de tornar público os avanços das neurociências relativamente ao desenvolvimento dos primeiros anos de vida. São momentos marcantes e importantes. E as pesquisas demonstram de que os países de desenvolvimento baixo e médio têm um percentual muito alto de crianças comprometidas com o seu desenvolvimento intelectual. Por quê? Pelo déficit das estimulações que devem ocorrer nesses primeiros momentos da vida da criança. Estamos a falar de crianças que vivem em extrema pobreza, em que elas também são, como dizer, sofrem o problema da desnutrição. São crianças em que o ambiente familiar não é tão estimulativo. Daí que esta campanha vem divulgar esses resultados de estudos em torno do desenvolvimento cerebral e o impacto que isso tem na economia do país, no desenvolvimento integral da própria criança. Quais são os estímulos que devem ser introduzidos para a melhoria da neurociência, portanto, das crianças, sobretudo das crianças que fez referência, dos países em via de desenvolvimento e que passam por extrema pobreza? Estamos a falar de intervenções que os estudos apontam, intervenções de custos baixos e possíveis de se realizar. Estamos a dizer que é preciso melhorar os cuidados primários. Estamos a dizer os cuidados com as crianças relativamente à nutrição. Estamos a dizer que é possível estimular as crianças. Como estimulando as crianças? Através do próprio afeto. Se melhora o afeto, do relacionamento, da comunicação entre os pais, isso pode melhorar também, ou isso pode estimular o desenvolvimento do cérebro. São inúmeras sinapses que ocorrem quando o cérebro é estimulado. E é nesses primeiros momentos é que contam. Daí o próprio lema da campanha. Quanto mais estímulo tiver a criança, mais
o cérebro será desenvolvido e realmente será uma criança desenvolvida integralmente. Mas isto também está associado à questão da alimentação. Daí que a porta de entrada para a nossa campanha seja a nutrição. Nós temos o nosso lema, comer, brincar e amar. Este também é um do astros da nossa campanha. Através da nutrição, através do aleitamento, é possível a mãe relacionar-se, ter todo esse cuidado, toda essa proteção, todo esse estímulo que nós queremos que ocorra nesses primeiros momentos da vida da criança. E como é que se vai desenrolar esta campanha? Portanto, é uma campanha ao longo de um ano. Numa primeira fase, nós vamos lançá-la através de um relatório no qual divulgamos esses avanços das neurociências e de outros estudos para vermos o impacto econômico que isso tem. Trouxemos também para a campanha a experiência do Príncipe. Queria aproveitar este momento para agradecer ao senhor Presidente do Governo Regional pelo facto de aceitar o nosso convite de vir proferir uma conferência na qual espera-se que ele possa falar de coração, porque a nossa campanha também tem muito a ver com os afetos, né? Com o desenvolvimento dos estímulos afetivos da mãe para o filho, mas também dos compromissos que os governos podem assumir para que realmente possamos atingir os resultados pretendidos. Porque é que vai-se trazer, será que, portanto, a experiência da região autónoma do Príncipe é bastante positiva para aquilo que se pretende atingir nesta campanha? Eu acho que escolhemos o Príncipe porque nós não podíamos lançar a campanha lá, trazemos alguém do Príncipe para poder falar da sua experiência. Mas é para dizer que o Príncipe tem uma experiência positiva no segundo segmento da infância, estamos a falar dos 3 aos 5 anos, a cobertura hoje no Príncipe é de 100%, mas também podemos relatar a experiência do governo relativamente aos programas dos 1000 dias, que embora ainda não entrou na sua fase plena de implementação, mas já há uma política clara, na qual o Unicef também incentiva e apoia o governo para o desenvolvimento do programa dos 1000 dias. Esta campanha que nós estamos a lançar não é mais nem menos para trazer à tônica este tema, que é muito peculiar e muito acarinhado por todos nós, parceiros, governo e o sistema das Nações Unidas. No contexto da realidade socioeconómica e cultural de São Tomé e Príncipe, está convicta no sucesso desta campanha? Como eu disse, estou sim. Aliás, se o governo assumir os compromissos sustentáveis do desenvolvimento, eu acho que esta campanha é para fomentar o aumento de investimentos e ampliar os serviços e políticas multissectoriais para o desenvolvimento da pequena infância. Eu acho que nós não temos que estar céticos, nós temos que estar determinados e acreditar que é preciso haver um engajamento de toda a sociedade em torno disso. É preciso envolver os pais. Quando eu falo dos pais, não estou falando de pais-mães, estou falando da coparentalidade. É preciso engajar os papás, de maneira também que eles possam incentivar. Aliás, como eu disse, são intervenções de baixo custo. Quanto mais se conversar com a criança, quanto mais se acarinhá-la, quanto mais afeto se der, é possível se desenvolver o cérebro das crianças. Num contexto atual, desfavorável, de mobilização de fundos junto aos parceiros, os habituais parceiros internacionais, será possível mobilizar financiamento para o sucesso desta campanha? Eu acho que sim, a campanha é mesmo para isso. A campanha é para mobilizar os parceiros, a comunidade internacional e mobilizar sobretudo a família, sobretudo os papais, para os afetos. Portanto, os cuidados primários de saúde estão aí. O governo tem a sua política, tem os seus atendimentos próprios. O que nós estamos a querer dizer agora com essa campanha, que é preciso, como se diz, concertar estratégias, definir políticas claras e a dotação orçamental, está falando do financiamento, porque para nós repararmos há ganhos.
Por exemplo, se você investir bem nos primeiros anos, já não vai haver tanta taxa de reprovação. Já não vai haver tanta criança desnutrida. Portanto, é possível você corrigir essas coisas nos primeiros anos, porque o custo da inação é muito mais alto. Há algum estudo em São Tomé e Príncipe sobre o nível da neurociência das crianças são-tomenses? Não, não, neste momento ainda não temos estudos específicos do país. Aliás, os dados que nós reportamos são dados a nível internacional e globais. Quando eu me referi a 43% de crianças com menos de 3 anos que vivem em extrema pobreza, que estamos a referir que São Tomé também faz parte desses países. Provavelmente, depois de nós avançarmos com o nosso programa de educação parental, que está nessa fase inicial, possamos realmente fazer alguma investigação mais pormenorizada para percebermos o impacto desta falta ou esta inação durante os primeiros anos de vida e os reflexos que elas têm. Mas nós temos evidências, como eu lhe referi, são as evidências. A questão do atraso das crianças a nível do ensino primário, uma das causas pode ser essa. Exato. O que vai, portanto, acontecer durante um ano, o que vai acontecer de concreto, né? Etapas por etapas, ao longo desta campanha? O que é que vai acontecer? Comecei por falar, depois me perdi. Para além do lançamento que vai ocorrer amanhã, nós estamos a preparar um conjunto de mensagens-chave para sensibilizar as famílias e fazer uma grande advocacia sobre a coparentalidade. Ao longo do ano, nós temos evidências, nós temos documentários que vamos divulgar junto à comunidade para promover debates, para perceber que o que acontece relativamente à falta dos afetos ou dos cuidados, isso ocorre em vários países, mas que é possível nós mudarmos, é possível darmos o salto. Portanto, nós vamos tentar divulgar documentários e vídeos produzidos pelo Unicef nesta matéria. Nós vamos fazer uma grande feira sobre o tema Amar, Comer e Brincar. Nós vamos fazer concursos em que os pais vão ter a oportunidade de fotografar momentos com as suas crianças nos primeiros 1000 dias. Nós também vamos tentar envolver os nossos dirigentes para que eles possam ser o rosto da nossa campanha, mostrando que, de forma simples, melhorando a relação afetiva no seio da família, estimulando precocemente os netinhos, os filhos, os sobrinhos, porque tudo começa no seio da família. Pode-se fazer a diferença. Vamos então fazer a diferença nos próximos 12 meses que vão, portanto, durar esta campanha sob o lema Os primeiros momentos contam. Obrigada. Eu acho que nós todos, nesse momento, para dizer que nós contamos com a tutela do Ministério dos Assuntos Sociais, pretendemos envolver também o Ministério da Saúde, porque é o Ministério que acolhe o programa 1000 dias, o Ministério da Educação também, todo esse conjunto de setores, para que, dentro de um ano, o Unicef possa vir para aqui e dizer que realmente conseguiu envolver todos os setores, os líderes religiosos, as ONGs em torno dessa problemática do desenvolvimento dos primeiros anos de vida de uma criança. Ruth Leal, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Telejornal a falar da campanha que será lançada amanhã no Hotel Pestana pelo Unicef, em parceria com o Governo santomense, intitulada Os primeiros momentos contam. A União dos Militantes, Dirigentes e Líderes do MLSTP-PST esteve em debate esta quinta-feira. Esta reunião
visou buscar consenso e foi uma iniciativa de um dos membros fundadores do referido partido. Já há algum tempo, o MLSTP-PSD se encontra dividido e buscar união da classe foi o que norteou o líder fundador do partido a promover este debate. De um tempo para cá, internamente, o MLSTP, os dirigentes, os militantes, os dirigentes, têm feito um esforço enorme na tentativa de promover um debate descomplexado e frontal sobre a situação do partido, de refletir internamente o partido para que depois, num esforço de união, de renovação, podemos então encontrar o caminho consensual, encontrar as soluções consensuais para que o partido ultrapasse esse momento de crise que vem vivendo e que é plenamente reconhecida por todos, e, portanto, hoje estamos cá nessa reunião que foi promovida pelo presidente fundador, o camarada Pinto da Costa, com a direção atual do partido e o grupo de revitalização, que embora não se assume como facção ou como ala, mas sim como um grupo de camaradas que têm ideias e posições diametralmente opostas da direção atual, no sentido então de fruto desta discussão, deste debate que se pretende profundo, consigamos encontrar então o tal caminho consensual para renovar, revitalizar e unir o MLSTP. Juntar membros dirigentes, ex-dirigentes, militantes para tentarem chegar a um acordo. Depois, num comunicado, serão apresentados os resultados deste encontro. O programa Tatu realizou na manhã desta quinta-feira uma campanha de sensibilização pela proteção das tartarugas marinhas com os taxistas. A campanha, que decorreu na Praça de Táxis, visou sensibilizar os taxistas para não transportarem as tartarugas vivas. Praça de Táxi foi o local escolhido na manhã desta quinta-feira para a realização da campanha que o programa Tatu tem vindo a desenvolver. Desta vez, o alvo da campanha foram os taxistas do país. No ano passado, fizemos essa ação em que envolvemos cerca de 250 condutores de todas as localidades. Este ano também viemos hoje, mais uma vez, não é, a fixar esses autocolantes de forma a dissuadir os condutores a não carregarem tartaruga morta ou viva. Ou seja, para que eles, o próprio autocolante diz, não carrego, eu respeito a lei. Com esta campanha, o programa pretende travar uma luta pela proteção das tartarugas marinhas e desmotivar toda a prática de captura às tartarugas. Na Praça de Táxi, os taxistas receberam com bastante agrado. Eu acho a campanha boa, porque assim nós todos podemos contribuir para proteger a espécie de tartaruga marinha. É de conhecimento de todos que está sendo escasso. Então, se nós todos colaborarmos, é muito bom, a iniciativa é boa. Como taxista, eu irei colaborar e espero que todos os taxistas a nível nacional colaboram, porque se nós transportarmos, quer dizer que estamos a contribuir para a perda dessa espécie. Isso é uma forma de pessoas prevenir, os condutores prevenirem, de forma a não violar a lei do carregamento, para o carregamento de tartaruga, visto quando que é uma mãe do mar, e que possa nos trazer desvantagem mais tarde. A campanha do programa Tatu começou em setembro deste ano e deverá durar ainda até ao próximo ano. O futebol a fechar esta edição do Telejornal. Boa noite. Voltamos amanhã com mais atualidade.